Coloca essa notícia do dólar aí, tem muita gente perguntando. O dólar caiu pelo segundo dia seguido, depois do leilão de 7 bilhões de dólares e falas de Lula, e fechou a R$ 6,0719. R$ 6,07. A gente abre intervalo e volta já, fica aí com a gente. Bom, continuamos aqui, Carla, e deixa eu te perguntar uma coisa enquanto isso. O Haddad tem falado que não tem muito impacto e tal, né? Não houve desidratação. Você mesmo falou que, e o Sakamoto também, né? Que esses cálculos ainda vão ser feitos. Então, na verdade, o ministro Fernando Haddad cometeu um ato muito engraçado no café, Diego, porque ele falou assim: não, e a planilha que vocês receberam mostra daí a gente. Que planilha? Cadê a planilha? Todo mundo queria ver a planilha que mostra isso. Aí ele, calma, a gente vai divulgar depois que aprovar no Senado. Aguardamos a planilha. Fica aí o aviso para o ministro e para o Ministério da Fazenda. Enfim, a gente está esperando a planilha para oficialmente ver qual foi o tamanho da desidratação. Aí o ministro disse que ele vendo ontem isso, era algo em torno de 1 bilhão, né? Dos 71,6, acho, ou 9 bilhões de impacto estimado, mexeria com 1 bilhão. Só que tem o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que só ele, por exemplo, retira, né, ali 2 e poucos bilhões. Aí o ministro disse, não, mas é porque temos ganhos e temos perdas. Então, e quis dizer que, para ele, o pacote foi o que deu para aprovar, Diego. E aí ele falou, é importante que ele falou assim, olha, eu quero que essas revisões de medidas, que essa questão dos gastos, a questão da arrecadação, que essa discussão, ela seja perene, que conforme a gente vai tendo medidas, a gente vai mandando para o Congresso. O Congresso, na democracia, faz parte ele fazer alterações. Então, eu estou satisfeito. Aí ele fez, eu estou no dia das analogias aqui, porque as fontes que estão fazendo, enfim. Mas aí o ministro fez uma analogia com o maratonista. Ele falou assim: você vai perguntar para mim como é que eu tô? Eu tô feliz, a gente entregou A gente está melhor do que quase esperar para o voltando. ano que vem. Só segura aí um pouquinho, Carla, rapidinho. Claro. Pegando de volta aqui com todo o nosso público, e eu queria compartilhar aqui com quem está acompanhando a gente pela TV, que a Carla está trazendo bastidores da entrevista coletiva aqui a gente seguia na internet, né? A Carla estava contando para o nosso público do YouTube e tal, das redes, como é que foi esse papo hoje com o Fernando Haddad e analogias que vieram ao longo desse encontro, né, Carla? Eu vou começar pela analogia. Ele falou o seguinte, Diego, ele falou assim, vocês me perguntam como é que eu tô, o pacote está desidratado, eu perdi, a gente gosta, né, de ficar perguntando essa sensação do tá satisfeito, enfim, e aí ele disse assim, olha, é como você perguntar para um maratonista que acabou de correr 41 quilômetros como ele está se sentindo. Ele está se sentindo cansado, precisa de uma hidratação, precisa descansar, enfim, né, precisa respirar um pouco. Mas o ministro disse que, na visão dele, esse pacote que saiu no Congresso não foi assim tão desidratado. O Ministério da Fazenda promete apresentar as contas. O ministro até falou ali para a gente na hora que já tinha sido divulgada uma planilha que ainda não foi. Então a gente aguarda a divulgação dessa planilha que mostre aí de fato como é que vai ser o impacto do que foi aprovado no Congresso. Mas, segundo o ministro, há aí uma estimativa de impacto de cerca de 1 bi, né? Que perderia 1 bi ali naquela cesta que o governo colocou, que é de cerca de 71,6 ou 9 bilhões, que agora eu não me recordo se é 6 ou 9. E o ministro disse só que mesmo aí tem o Fundo Constitucional do DF, que saiu e impacta em 2 bi. Daí o ministro disse, não, é porque tem lugares que ganhamos, lugares que perdemos. Precisamos da planilha para ver. E aí, pegando tudo que o Sakamoto falou sobre a reforma poupar, digamos aí, né, sempre, como sempre, não discutimos essa questão dos super salários, mesmo sendo, tendo a discussão, vai ficar num projeto de lei, enfim, vai mudar, enfim, tem um monte de coisa que é quase para inglês ver aí mesmo, e os ricos continuam mais ricos. Tem também uma outra questão que o ministro Fernando Haddad disse que isso impactará na planilha, os super salários do judiciário, ele disse que não ter ficado para o ano que vem, ele disse que não tem impacto na planilha porque era o primário que eles não estavam considerando. Mas a questão dos militares, segundo o ministro, vai impactar na planilha. E é uma outra categoria que também ficou para o ano que vem e talvez, né, como a gente sabe, os lobbies em Brasília, eles são muitos. E o lobby, digamos assim, não é o lobby, né? Como as Forças Armadas têm aí conseguido
se blindar de mudanças nessa aposentadoria, porque, enfim, né, tem toda ali uma discussão de que eles falam que é uma carreira diferenciada, de Estado e tudo mais, mas o fato é que essa conta também dos militares ficou para supostamente ser mexida lá na frente, mais uma questão que também não entrou nesse pacote de medidas que foi aprovada no Congresso. E aí, para finalizar, sobre ser desidratado, sobre qual era o resultado ali mesmo no final, e se não tinha saído como esperado, o ministro disse assim: olha, era melhor a gente mandar agora essas medidas pontualmente e a gente vai continuar mandando assim. Não dá para esperar uma coisa muito robusta para mandar para o Congresso, senão a gente não aprova. E que ele disse que o objetivo dele é fazer essas revisões de gastos, de receitas e de mudanças na legislação de uma forma periódica, porque ele diz que é assim que que a gente vai conseguir ajustar as contas públicas, Diego.